figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje com, enfim, Ari Borracha. Tamo junto. E antes de mais nada, um beijo no coração de Almeida Neto. Almeida, meu amor. Almeida Neto nem pergunta mais de você. Mas sempre que eu volto é por ele. Mas você sabe que ele já se conscientizou que você demora pra Ele aparecer. desistiu de mim? Esse vídeo dos quadrinhos tá... Bicho. Será que ele não me ama mais? Não sei. Então estamos em crise, eu e ele. E estamos em crise aqui também. Hoje vamos falar de crise. Por isso estamos falando de crise. Crise no universo dos quadrinhos. Mas hoje a gente tá gravando aqui por quê? Onde que a gente ia gravar antes? Nós íamos gravar antes... Na sacada. É verdade, na sacada. Só que a sacada, gente, é o seguinte, tem um pequeno problema. Tanto eu quanto o Perniz, a gente tem um pequeno problema de visão. A gente não consegue ver nada. Minha esposa proibiu a gente de gravar na sacada porque aconteceu uma coisa muito... Vocês estão vendo o que aconteceu aí. Bom, vamos falar de crise nos quadrinhos. E se a gente fala em crise, a gente está falando de... DC. DC Comics. Por que existem as crises? É porque é para remanejar o negócio, é para trazer o pessoal para ler de novo? Começou para organizar a casa, né? Porque nem os editores sabiam como organizar. Porque são personagens muito antigos, ao longo de muitos anos, as histórias vão... Compra de editoras, e aí tinha uma bagunça generalizada. E aí eu acho que esse que pode ser considerado o primeiro crossover dentro de uma mesma editora, mega evento, é Crise nas Infinitas Terras, né? Que foi feito o quê? Para organizar, por causa da cronologia estava toda bagunçada. Muito bagunçada. Já existia um multiverso nessa época? Já existia. Mas era um multiverso não formal. Não. Porque assim, tinha a questão da Liga e da Sociedade, né? Que visitavam, acho que era uma vez por ano, né? Tinha um que elas encontro. visitavam, exatamente. Então já existia o conceito de multiverso. Mais uma coisa que a Marvel copiou da DC. Isso aí é bobagem, né? Não vamos não vamos atacar os Marvetes, até porque eles estão para ver agora no Multiverso da Loucura, que é fruto total da DC. Agradecendo a DC. Agora, nesse deu Crise das Infinitas Terras, todo mundo fala pra caramba, mas é um negócio mais, vamos falar, é um negócio, não é um baita enredo, eu acho que é super valorizado o enredo. Não é, e assim, ó, ela é até um pouquinho confusa, se você for ver. Muito confusa. Ela tem mas é legal, é bacana ver todo mundo reunido ali, eu gosto. Várias versões. Eu gosto muito do Spectro, né? Então a participação dele ali é bem legal. Vamos falar mais dele hoje. O Spectro tá sempre envolvido nas grandes buchas sagas. da DC. Buchas da DC que a gente gosta. E criação o Spectro é criação do Bill Finger também, não é? Não tenho certeza. Se eu não me engano, o Bill Finger é um dos criadores do Spectro. Se eu não me engano. Você que está vendo, pesquise e nos avise. Agora, Crises nas Infinitas Terras, no final tinha que sobrar um personagem, uma versão de cada personagem para acertar a cronologia. E tudo na mesma terra. É tudo na mesma terra. Exatamente. Para você ter uma linha cronológica única. Porque nessa época, apesar da situação... Isso acontecia nos filmes também, Terminado do Futuro, De Volta para o Futuro. A questão de você organizar estava relacionada sempre a voltar no tempo. Não ao multiverso. Esse negócio do multiverso veio depois. Exato. Só que, mesmo você faz uma merda, você volta no tempo e desfaz. Fez uma merda, volta no tempo e desfaz. Só que depois, esse negócio de voltar no tempo também começou a não fechar mais essa Exatamente. E até dentro do conceito das HQs, você cria... É o efeito borboleta, né? Então isso reverbera depois e que a Marvel, de uma forma legal, também colocou nos filmes, no filme dos Vingadores, onde um efeito aqui, você não está alterando a linha, você cria uma nova linha. Isso é um conceito legal também. De multiverso. Exatamente. E de viagem no tempo. Porque é um conceito científico que apareceu depois também. Exatamente. Inclusive, para mim, pode ser um erro de interpretação, mas assim, ainda não entra na minha cabeça o Capitão América, o Steve ter vivido todo aquele tempo junto com a Peggy na mesma linha temporal. Ainda tem uma... Mas não vamos falar de... Vamos de DC. Falar de coisa boa. Bom, Crise nas Infinitas Terras, viramos a página. Você recomenda a leitura? Recomendo. Recomendo para você que está acostumado a quadrinho e tudo mais. Exato. Você que está fora do mundo dos quadrinhos, eu não recomendo porque eu acho que é confuso. É confuso, mas o cara que já está lendo quadrinhos, e tem um ponto legal que é a arte do George Pérez, né? O Pérez é sempre... E eu acho que o Jerry Ordway também faz alguma Pérez, coisa. O Pérez, e o que o Pérez põe a mão, puta, é incrível, né, cara? E um dos grandes desenhistas. Passamos uma outra crise, que não tem crise no nome. A gente vai falar de várias, mas essa aqui chama-se Zero Hora. Crise no Tempo. O subtítulo. 0 Hora, Crise no Tempo. Que é muito legal. Eu amo. É mais uma questão de arranjar novamente, arrumar a casa. E também acho que sacudir alguns personagens para você mexer nas vendas.
Sim, porque nessa época o Lanterna Verde, Hal Jordan, é um vilão, é um Parallax. Exatamente. Surge o Parallax, que depois foi um conceito usado durante anos e anos. E depois até retomado pelo Jeff Jones em outros arcos futuros. Então o Parallax foi aquele tipo de coisa. Na época criticou muito, o pessoal criticou. O Jordan era um cara super heróico, tudo, e você joga o cara na lama, mas que deu efeito, rendeu frutos para o futuro. Então não foi aquela alteração única que ficou ali perdida. Temos o Tempus O também. Tempus, o Senhor do Tempo, que é da Legião. E temos o Extemporâneo, que antes era o Monarca. Exato. Que é da... Como é que é? 2001? Eu tenho 2001. DC 2001. Que foi Que saiu em Super Powers e tudo mais, não é? Comprei os Que formatinhos. É bem legal. O Extemporâneo, exatamente. Que tem o Rapina, para você que está assistindo. Sim. E, putz, desenhos do Dan Jurgens, na época, muito legal. De novo, o Spectro tem uma participação bacana. Ah, sim, o Spectre tem razão. O Spectro. O Guy Gardner, que ele, se eu não me engano, ele aparece como Warrior lá, né? Exatamente. Que ele vira que é a herança Vuldariana. Os caras estão perdidos, né? Isso tudo depois que o Superman morreu virou uma bagunça do cacete. Mas, cara, 0 hora eu recomendo assim demais. Eu não sei se porque... Você comprou o encadernado? Comprei. Bom. E nesse momento o gato está comendo o fio do meu microfone. E ele tomou um baita susto na hora que você tirou o fio dele. O gato... Bom. É uma crise... É uma crise no universo dos gatos, no microfone. Agora, 0 hora eu já recomendo. Muito. Mas recomendo demais, cara. Até porque quem pegou toda essa parte Mas tem também... dos lanternas... Mas para quem tá fora, também é um pouco bagunçado. Porque você vai ver... Se eu não me engano, se eu estiver falando... A idade tá fazendo eu esquecer muitas coisas. Mas se eu não me engano, o Superman tava cabeludo naquela época. Tá cabeludo porque foi o pós-morte. Pós-morte. O exatamente. Batman tinha acabado de voltar depois de ser quebrado pelo Bane. Exato. Então você tem algumas... O Jordan, na época, não tinha nem morrido. E a Batmoça aparece em pé depois de muitos anos. Exatamente. Então, assim, eu acho, mega nostálgico. Recomendado ou não recomendado? Recomendo, vão me bater, mas eu recomendo mais do que Crise nas Infinitas Terras. Eu recomendo mais também. Eu acho animal. Mais uma crise? Mais uma crise. Crise de identidade. Não é uma crise cósmica, mas é uma crise que prepara para uma outra crise que a gente vai falar logo a seguir. Exatamente. E importante, ela abala a confiança entre os heróis. E foi escrito de um jeito... quem fez foi o Brad Meltzer, na época, né, romancista, e ele falou que era a carta de amor dele para DC, né? Desenho do Rags Morales, bem expressivo, tem gente que não gosta, eu gosto. Cara, tem muita coisa legal. O Exterminador passa a ser um cara com maior importância em crise de identidade. O Exterminador dá um coro na Liga da Justiça inteira. O filho do Capitão Boomerang é um personagem muito legal, que depois também durou um bom tempo. Pai do Robin morre. Que é... Vou falar foda, mas não vou falar forte. Tá? Não fala foda. Muito, muito animal. E o pessoal fala de Revelation, apagaram a mente da Tila. Eles apagam a mente do Batman, os amigos dele. Esse é o maior problema, porque em dado momento ele nota que a coisa não tem tá alguma boa. coisa errada. É o cara maior detetive do mundo, né, velho? Luciana Silva faria isso com a gente, não faria? Fácil. Fácil. Porque é que assim, ela é bruxa. Se fosse pra comer um hambúrguer, ela apagaria tranquilo. De graça? Pra pegar nossa carteira. Um hambúrguer de graça? Apagaria nossa mente fácil. Então assim, cara, e outra, começa... Puta, a saga inteira é muito boa. Porra, você tem um estupro ali que é representado de uma forma muito angustiante, muito dolorosa, e é um tema... mega atual, né, cara? E você tem um assassino que você não sabe quem é. Exatamente. Então você tem um Dr. Luz que explica, e é muito legal porque ele, através de retcon, explica porque ele seria meio patético com tanto poder. Exatamente. Então tudo isso, cara, vale muito a pena. A participação da Zatanna é incrível. Vocês confiam nos heróis aí, ó? Não confio em ninguém. Crise de identidade, pra mim, é um absurdo, velho. E prepara para uma outra crise. Sim. Que é a crise infinita. Mais uma crise infinita. Mais uma infinita também, mas a Marvel usou o infinito da DC. Exato, depois, né? Da DC, né? E o crise infinita pega essa desconfiança do Batman, pega uma série de outros elementos, Guerra Rantanagar... Omak... Que também... Que é um conceito de Jack Kirby lá atrás, que é muito legal. O Satélite Irmão-Olho... Volta pro Crise das Infinitas Terras, porque volta o Superboy... O da Terra Primordial, e volta poderoso, isso arregaçante. A primeira crise que a gente citou foi mal resolvida. E aí eles vêm para resolver essa aqui. Para resolver. E o legal, porque esse Superboy Primordial, o que acontece? Depois da reformulação do John Byrne,
no Superman na década de 80, diminui o nível de poder do Superman. Então esse Superboy é mais poderoso que o Superman. E isso cria... E é um Superboy que vira um vilão, e é um grande vilão, que depois vira um vilão dos Lanternas Verdes. De tudo, né, cara? Porque ele é extremamente poderoso e ele é um Superman sem escrúpulos, né? Porque ele tem aquela crença absoluta que ele é o herói de verdade. Ele tá fazendo a coisa certa. E ele tem uma dor, né? Porque a Terra dele foi devastada, né, cara? Então ele carrega uma amargura. Cara, é um personagem bem interessante. Mas quando surge, você pensa, ah, não, mas é bem legal. Cara. Indico mais essa do que a Crise nas Infinitas Terras. É que você tem que Também, ter lido talvez a Crise nas Infinitas Terras, mas eu acho que é uma história mais legal. O Mongo, a história, a treta entre o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman, que a Mulher Maravilha matou. Exato. Também o Maxwell Lord, que aparece no filme da Gal Gadot, mas não tem nada a ver. Que mata um personagem muito querido que é o Besouro Azul, né, cara? Ah, esse que Iron não vai fazer por quê? Por quê? Fez uma votação no Telegram. Aí deu o James Reyes. Ah, gente, por favor. Bassoli. No Telegram, ô Bassoli. Parou, né, velho? Chega dessas decisões eu não compro mais estúpidas. Não dá, né, velho? Eu já não Enquanto não tiver um Besouro Azul barrigudo... Eu já não ia na hamburgueria mais porque não tem bicicletário. Agora eu não compro mais Iron também por causa porque disso. não tem o Besouro Azul com a pança. Então, cara, você vê que legal. Quando começa em crise de identidade, o que ocorre? Até então a DC era tido como um universo de luz, dos deuses, onde todo mundo é perfeito. A Marvel que tinha os heróis problemáticos. E aí os heróis começam a fazer merda. Crise de identidade, cara, você traz toda uma humanidade para esses heróis, para essa mitologia, para esse panteão, e isso reverbera depois, porque depois vira todo um clima de desconfiança, de espionagem, de conflito. E o Batman fala na cara do Superman, a última vez que você inspirou alguém foi quando você estava morto. Bicho, puta, pesado, hein? Pesadíssimo, cara, ou seja, tem bons diálogos, bons personagens, bons conflitos, eu acho muito legal, cara, recomendo também. Agora temos uma crise que está em pauta nos cinemas muito em breve. Flashpoint. Sim, Flashpoint. Não tem crise no nome, mas é uma crise. É uma crise, total. Porque é mais uma organização do universo, novamente. De novo, exatamente. Porque daí você começa a ter tantas... Porque assim, na verdade, cara, a gente ama. Eu sei, mas entre os roteiristas... é um produto. Entre os roteiristas também começa a bagunçar esse tal de Tom King. Esse Tom King... Não, tô brincando. Se eu falar mal de Tom King, o pessoal fica bravo. Eu até... A gente já vai falar dele. Eu e o Paulo perguntando se vocês teriam um minuto para ouvir a palavra de Tom King, né? A gente... divulga a palavra de Tom King. Ou você ama ou odeia o Tom King. Né? Mais ou menos. Mas Flashpoint, o que acontece? Qual que é? O Flash volta... Aquela história tem a ver com viagem no tempo. Sim. E com multiverso também, porque o Flash volta para desfazer a morte da mãe. Exato. E aí você mexe no multiverso de uma forma legal. Ele caga a vida de todo mundo. O Batman de Flashpoint, pra mim, é um ponto alto. Tanto é que até hoje a gente tem o Thomas aí. É o pai, quando ele volta, ele cria uma outra linha onde o Bruce Wayne morreu. Exato, e o pai dele é o Batman. O pai dele é o Batman e a mãe vira o Coringa. Que isso é absurdo, ela enlouquece. Velho. Absurdo. Pra mim, é o ponto alto de Flashpoint é o Thomas Wayne. A Marta ser o Coringa é absurdo, velho. E o Thomas Wayne é um Batman que anda com armado, dá tiro pra tudo quanto é lado. E outra, porque assim, e isso, até pelo público do Figurasse, que é um pessoal mais velho, você perder o seu pai é duro, mas é uma ordem natural. O cara perdeu o filho, uma criança, então o cara é ódio puro. O cara é ódio... eu entendo o Bruce Wayne da Terra aqui como alguém doído, alguém que sofreu. O pai dele é ódio, velho. Então, assim, é um Batman... violento pra caramba. Cacete, bicho. E depois, e ainda por cima tem o Flash, porque o Flash é o culpado de toda essa... Ele cagou a vida de todo mundo, ele ferrou com a vida de todo mundo. Ele é o para-raios de problemas, né, cara? E aí você depois começa a ter desdobramentos, porque a força de aceleração também começa a se abrir para outras forças, né? Então, dentro da força de aceleração você tem outras grandes forças dentro do universo DC. O Flash, ele já... Teoricamente, ele sempre foi um personagem central, mas dentro de Flashpoint colocam ele como tipo meio que agente das crises, né? Ou seja, sempre que ele está envolvido, ele é meio que fio condutor de tudo isso. Ele é o cara da crise. É bem legal, Flashpoint é bem legal, cara. E abre bastante coisa assim para ser bem explorada. Novo 52 parte de Flashpoint? Parte de Flashpoint. Você vê, é um outro universo. Muita gente odeia Novo 52, porém, a gente depois vai falar do próximo, mas... Nova 52, eu acho que a fase do Batman eu gosto muito do Nova 52. Sim, a fase do Batman é boa. Tem a Corte das Corujas. Tem a fase do Lanterna Verde é legal, em Nova 52. Tem bastante coisa legal. Tem coisa legal... O Superman é novo. A Mulher Maravilha é novo. O Aquaman em Nova 52 é bacana. Que é o do Ivan Reis. Exato. Tem coisa bacana da Mulher Maravilha. Então tem coisas que são catastróficas. Você gosta de Nova 52? Eu acho mais ou menos. No geral, não.
mas tem algumas coisas que se salvam. Batman, eu acho que o melhor é o O Batman, se a gente pegar da década de 70, quando Daniel O'Neill e Neil Adams, né, nosso saudoso Neil Adams, que partiu essa semana aí, é um cara que, puta, contribuiu demais pra indústria. Da fase do Daniel O'Neill com o Neil Adams pra cá, você não tem fases ruins do Batman, né, cara? Você tem muita coisa bacana. A gente tava até conversando hoje mesmo sobre toda essa fase da década de 90, que o Norman Brayfold, não sei nem falar, eu só falo brasileiro, não falo americano. O pessoal da Iron que fica gostando de falar americano, eu não gosto. Loki. Loki. Que porra de Loki, velho? Manda um beijo pra Giovana. Um beijo, Giovana, mas fala brasileiro. Fernanda Lima da Iron Studios. Fernanda Lima. Ela é bonitona, hein? Ela é. E é uma moça simpática. Muito, gente. Mas se ela falasse o nome dela, Fernanda Lima, ela ia falar Fernanda Lima, alguma coisa assim. Farah Limer. Farah Limer. Mas ela nos peitou quando a gente falou da calça dela aquela vez. E assim, e tem um episódio muito rude até da sua parte, onde você chuta a cadeira dela, mas isso fica não, aí... Não vamos falar disso, mas sem querer, já falei. Entendeu? No multiverso da Hoje loucura. a gente tá numa outra linha. Então... Gosto muito dela, ela é muito gentil comigo. Gente fina pra caramba. Cara, brincando, mas o pessoal da Iron sempre nos recebe muito bem, gosto de todos, com exceção do Bassoli. O Bassoli eu odeio. Eu também detesto. Mas o resto eu gosto muito do pessoal, tá ligado? Entendi. E a gente tava falando... Foi de 952. No balanço geral, não gosto. Ótimo. Mas assim, achei ousado por parte da DC de você rebutar o negócio, né, cara, praticamente. Você zerou e foi em outra direção. Foi uma aposta que também... Mas com certeza atraiu novos leitores. Mas gera o mercado é decadente. Sim. E sabe por que é decadente? Porque a qualidade das histórias vão caindo. Não interessa quem come quem, começa se come homem, bem, come mulher. No final é decadente. Isso aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui se chama Guerra Coringa. Uma porcaria. Parece que ele não gostou. E ninguém come ninguém, não é? Não, mas os roteiros são ruins. E vão piorando. Mas, tipo assim, são as histórias, eles chamam de tie-in, né? Eu acabei de criticar quem fala americano, né? Mas em brasileiro, são histórias de suporte, são ruins mesmo. O plot... Mentira, não vou falar nenhum desses termos americanos. Vai falar que a história principal é legal. Aí as histórias de suporte são desnecessárias. A gente já vai falar alguma coisa de história de suporte. Eu tenho uma outra aqui que você me indicou, mas bom. Passamos para Dia Mais Claro. Depois da Noite Mais Densa, que é Lanterna Verde, para todo mundo que gosta depois da Guerra dos Anéis, que volta o Superboy primordial com tudo. Temos o Dia Mais Claro, que é mais uma vez arranjando, organizando, matando gente e tal. Exato. E mexendo com outros núcleos que não só dos Lanternas, né? Mexendo com outras estruturas, outras forças. Eu não gosto do Dia Mais Claro. Eu acho que Porém, você me fez uma observação que eu vou fazer. São duas ou três situações ali. A primeira, para ler o Dia Mais Claro, tem que ter lido Guerra dos Anéis, Noite Mais Densa e agora o Dia Mais Claro. Senão, é uma merda. Senão você está perdido completamente. Primeira situação. Segunda situação é que, quando saiu, eu li isso saiu o próximo número, eu já tinha esquecido tudo que tinha acontecido. Eu também não gostei, talvez tenha sido isso o problema. Quando você lê o encadernado, que saiu pela Panini, que eu comprei lá na Taverna do Rei, lá com o Felipe. 12.000 páginas. Comprei uma promoção, é bem grosso, mas a história flui melhor porque você não tem paradas, interrupções. E eu quero ler dessa forma que eu não li, talvez eu mude minha opinião. Eu detesto o Dia Mais Claro. Acho ruim, cara. Acho ruim. Mas é uma organização... Depois do Dia Mais Claro que vem Rebirth, que vem o Universo Rebirth. Sim. Que muita gente diz que isso é um novo... Arranjaram novos leitores. O primeiro ano de Renascimento é fantástico, velho. Superman, o primeiro ano de Renascimento é muito... A sensação que eu tive é que eu tava de volta nos anos 90. Sério? Você vai daquela história do filho mas e tal? muito leve, as coisas... Porque assim, hoje em dia, cara, os quadrinhos... Eu entendo, a gente tá falando de 80, quase 90 anos de história, onde você tem que se renovar e tudo. Então hoje eu acho que os criadores... Eles estão meio pretensiosos. E ok, talvez uma necessidade da indústria e tudo. Mas eles têm história, cara, que chega a ser chata. Porque o cara é tão pretensioso. Fala, cara, se eu quero uma literatura clássica, eu vou ler Gustavo Flaubert, vou ler Fyodor Dostoiévski, vou ler literatura. Quadrinho, eu quero me divertir. E se é muito rebuscado, tira um pouco da diversão. Entendi. É que nem Alan Moore. Alan Moore é bom, o mago é genial, mas é chato. E Rebirth também gerou vários quadrinhos. Batman... falando de Iron. Batman do Ed Barrows. Sim, que era Detetive Comics na época. Aquele Lex Luthor com a armadura azul também. Sim. Que também também é de
bucha, Então, mas bonito a estética. bonito e na história funciona. É É, legal, é. tá ligado? É bacana. O primeiro ano de Renascimento inteiro é bom. E, de novo, Batman vem bem desde então. Batman tá... Tem poucas vezes pisam na bola, né? É porque, cara, E quando pisam, a corrigem pepita logo, deles, é. é a pepita deles. Porque não é o Superman, deveria ser também, né? Mas o Batman é o produto premium da DC, sem dúvida alguma. O que é pior, Nova 52 ou Rebirth? 1000 vezes pior que o 952. Também acho. Sabe que tem Puta, muita pra gente mim, que acha o Rebirth é Rebirth muito melhor. pior. O pessoal acha o Rebirth, no geral, pior que o Mas 952. talvez, e aí, por isso que eu digo, a gente também tem que... Não dá pra falar, tudo que era da minha época é bom. Era época porque era bom porque eu vivi essa época. Talvez não sirva pra a juventude de hoje. O Renascimento, pra mim, ele emulou um pouco as HQs do fim da década de 80 e começo dos anos 90. Então eu acho que mais simples, menos rebuscado. E talvez isso tenha causado estranhamento na galera Batman que do vem Tom King acompanhando. é Rebirth? É Rebirth. Eu gosto. Só que o Batman do Tom King, o Tom King ele tem aquelas coisas. Às vezes ele passa uma edição inteira falando morcego, gata, morcego, gata, e pula o prédio. Passa uma edição inteira, o Batman chamando a mulher gata de gata, ela chamando Então, ele de isso morcego me e não acontece incomoda. nada. Isso me incomoda. Ele também me incomoda quando eles fazem, tipo, Batman Frank Miller, ou aquele Batman que fica falando palavrão toda hora. Maldição, merda, não sei o tem quê. um pouco. O Tom King ele tem um pouco disso. Quem leu Marvel, tudo, o Brian Michael Bendis tem um pouco dessa verborragia também. Só que assim, o Brian Michael Bendis ele é mais focado em diálogo, tudo dinâmico. O Tom King ele é focado em Ele fica na relações, mas com uma reflexão, outra. então. Ele é mais introspectivo, você falou bem. O Tom King tem boas ideias. Os quatro legais. números que saíram do Batman pelo Tom King valem a pena. O primeiro, Eu sou acho o que Gotham vale, mais ou cara. menos. O segundo, o terceiro é legal, que ele vai pra Santa Prisca. E o quatro que eu comprei recentemente. O quarto é no quarto ou no quinto, agora não sei como vai ser a organização, onde tem a morte do Perdão, do Alfred é bem impactante, cara. É bem impactante. Pra quem gostou da queda do morcego e gosta do Bane, eu acho que é o Sim. número 3 e 4. Sem dúvida. Mas quem quiser ler o run todo do Tom King, Olha, eu vou falar, válido. assim, é mais ou menos. Eu vou falar assim, primeiro. O Batman pilotando o avião por cima, assim, ó, guiando o avião. Mas vamos ver o que o Paulo Siles vai dizer. Paulo Você Siles fala não que o Tom tem. King é Não, mais ou menos. Paulo Siles não vai falar nada, porque agora a gente vai falar de um outro, novamente Tom King, para alegria do rolo da Turma da Mônica, Paulo Siles, que Siles. a barba tá emendando no no cabelo já. cabelo. Ele que sai e não volta para casa. Onde estará Paulo Siles? Mais uma crise. Agora Tom King, Heróis em Crise. Heróis em Crise. Que não é um mega evento cósmico, Não. mas mostra novamente as deficiências e os defeitos dos De super-heróis. novo envolvendo um Flash. Ah, No caso, o Wally West. Eu gosto de Tom King, mas eu não gosto do que foi feito em Heróis em Crise. eu não gosto do que fizeram com o Wally West. Eu também Eles não. tornaram um Adoro. assassino e É tal. o meu Flash favorito. Então, transformar ele em assassino, eu acho É o que... Parallax da vez. Mas assim, Heróis em Crise é um pouco modorrenta, sabe? Eu acho que tem que gostar muito do universo DC pra poder chegar. Sim. Eu acho que de todas as crises talvez seja a mais descartável. Tem uma pior, que a gente pulou logo depois de Flashpoint. Ah, tá. Crise Final. Crise Final. E é do Morrison, né, cara? É um E lixo. eu amo o Grant Morrison. Fujam de Crise Final. É Sabe muito por quê? ruim. Crise Final, É cara, muito ele quis ruim. trazer um monte de conceitos do Quarto Mundo, do Jack Kirby, mas não, É sei se foi um bem Darkseid utilizado. merda. E ferra o Batman. Sim. Estragam, e conseguem E estragar aí o Batman. vem depois o Batman, que seria o renascimento do Batman, né? Que ele vem através das eras de novo aí, viagem no tempo, multiverso, tudo Uma mais. bala, ele dispara, a bala viaja no tempo. Puta, e o Darkseid é o Turpin, né? O Turpin vira o Darkseid. Pra mim, o Darkseid dali em diante só foi ladeira abaixo. Aquele Darkseid também, que é meio, sei lá, meio Transformers, não, nem Transformers, é meio Megazord dos 952, eu odeio, cara. Também o não Darkseid gosto. pra mim, cara, é de pedra, azulzão, Mas simples. esse Crise Final, todos os personagens, é um negócio meio reencarnação. Sexta-feira 13, parte 9. É o pior filme É exatamente o Crise Jason Final. entrando em... Mas tem coisas interessantes. O Supermans, que tem lá em Crise Final, é legal. Tem aquela hora que ele vai visitar os caras lá na... Como é que é o nome dos seres cósmicos lá? Também aquilo lá é um saco, que eu tenho um dedo chato. vampiro. A quintessência, não. Que tem vários... Os mundos lá dos Sim, 952. E aí tem o rompimento da muralha, né? É em Crise Final que rompe a muralha, né? Então, e aí depois disso tem um efeito também que você não gosta, que é o metal, né? Ah, Noites não, de Treva. mas antes do metal, temos, depois de Heróis em Crise e tal,
temos ainda Doomsday Clock. Sim. Que é aí contar. Como é que em português é contagem do relógio? Calma, Não tem crise no nome. Contagem regressiva. Putz, agora me deu um branco. Doomsday Clock, que junta, mais uma vez, vamos arrumar o universo e vamos trazer o pessoal do Watchmen. Isso, e vamos justificar os 952. Né? Vamos falar o que aconteceu. Quando os caras estão tentando esquecer o que está lá atrás. Mas é uma forma de dizer, olha, não valeu, foi uma brincadeira. Contagem regressiva... Pro juízo final. Contagem pro juízo final. Contagem pro juízo final, alguma coisa assim. Mas traz o universo de Watchmen. Sim, legal. Mas assim, me incomoda um pouco. Superman é o centro do universo DC. Não, isso é legal. Isso é todo o universo DC. Batman, Mulher Maravilha, Besouro, tudo. O Batman é a justificativa. O Superman é a justificativa. Meio que uma ode a ele ter sido o primeiro personagem da DC, quando nem ainda era a National Periodics, né, eu acho. Quando surgiu a Action Comics, mas eu acho que é uma ode a dizer o Superman é a pedra fundamental do mundo de super-heróis, né? Não só DC quanto Marvel. Mas assim, me incomoda um pouco o Manhattan ser essa criatura tão absurda. Me incomoda um pouco. Mas, recomendado assim, não? Recomendado. Recomendo. Apesar disso, recomendo. Desenhos do Gary Para todo mundo? Não. De novo, não. Não funciona sozinho. Eu acho que as crises não funcionam para o público geral. Acho que a única que eu acho que assim, a pessoa pode... Aqui, talvez crise de identidade que é ótima. Mais dê para se arriscar e sozinho. Talvez o Flashpoint. O Flashpoint tem muitas histórias... quando você compra um encadernado, não vem com as histórias paralelas que justificam algumas coisas. Mais confuso. Mas acho que assim, se falar, você que não leu nada, quer começar numa crise? Na de identidade. Recomendação do Ari. O Ari uma vez me recomendou uma bosta que chama Convergência, que é uma outra crise para rearranjar. Mas não é que bem que isso é tudo que é Novo 52. Fala, puta, isso tudo é legal, o Rebirth. Né? Aí vem ter essa merda de Convergência e fala assim, não vale nada. Convergência ainda é antes de Rebirth. Antes. Convergência é uma bosta. Não é bem que eu te recomendei. Eu falei, lê, porque tá dentro do universo. Só não vou, ela tá ali ainda pra... Eu vou fazer um vídeo ainda botando fogo. Mas eu acho, eu sou defensor de ler tudo, manja? Entendi. Eu acho que tem que ler. Até porque a leitura tem muito uma experiência particular. Convergência tem o negócio das batalhas, não tem? Tem. Meu Deus do céu. Esqueça que a gente falou isso no vídeo. Você acabou de perder alguns minutos da sua vida ouvindo sobre Convergência. Mas se você já perdeu esse tempo da sua vida, a gente vai entrar agora numa situação, a última crise, que isso é um ódio. Mas daí depois tem uma que a gente não falou, que é a última, é a atual, depois a gente vai falar. Não, que é essa aí do metal. Não, agora tem Fronteira Infinita. Fronteira Infinita. Que está em andamento. E aí aparentemente vem a volta do Darkseid mais próximo da raiz, só que Mega Power. Ele matou a Quinta Essência. E o Spectre. Matou o Ganthet, o Vingador Fantasma, Hipólita não, a Hera, matou todo mundo. E qual que é o conceito principal é o Flash de novo ou não? A Fronteira Infinita ainda, como eu só leio que sai aqui no Brasil, está em andamento aqui no Brasil. Não está explicado exatamente o que é, mas tem a ver com a Muralha da Fonte, porque teve aquele... Se você não gosta de Quarto Mundo, Nova Gênese, também é melhor pular. Teve aquele Liga da Justiça, Sem Limites, que era do Snyder, acho que é Sem Limites, eu acho que era o nome, também, que ele fez várias equipes, que tem o Starro Bebê também. Não é, é a nova... talvez seja a Nova Fronteira também, não é a nova... Não é... Tá aparecendo na tela aí. Esse vale a pena ler. Esse é legal. Esse é legal porque demais. Monta equipes diferentes e tal. E também mas depois também perde força. Eu sei, mas dá uma ordem legal na cronologia da DC. Então, aí que, na verdade, ele é uma crise, não é porque assim, ele mostrou futuros possíveis da DC. E eles estão se concretizando nas mensais. Então o Batman agora tem um negócio, tem uma empresa particular que cuida da segurança em Gotham e tá tirando os mascarados. Então o Batman dá uma sumida. Quem vem agora é um dos filhos do Lúcio Fox, que é um novo Batman, que não é o Batwing. Esse é o Jace, é um outro filho. É o que corta o cabelo do Silvio Santos. E quase, o Jaça. O Jaça é primo deles, entendeu? Jaça Fox. Então, velho, na verdade essa crise última da DC vem se estendendo e emendando, né? Que é Noite de Trevas Metal. Isso me incomoda. Esse metal, eu acho De novo. Esse Batman que ri... O Batman que ri me incomoda. Muito. Visualmente é bacana, a figura Te dei legal, inclusive você me deu. Bacana, tudo. Tem na Iron agora também. Essa onipotência dele é irritante, velho. Pra quem não lê quadrinho, explica só pro pessoal perder o tempo com isso. O Batman que ri quem é? O Batman que ri é o Batman, é o Bruce Wayne. Só que ele matou o Coringa. Não, o Coringa ao morrer infectou ele.
e ele é um Batman Coringa, ou seja, um Batman sem limites. Isso é muito irritante, velho. E ele vem de um multiverso invertido. Das trevas. Pra quem tá assistindo Stranger Things, é o... A Terra Abaixo. É o Upside Down World. Exato. É a merda. E aí mostra que tem todo um multiverso. Tem o nosso multiverso e o multiverso das trevas, não é um único universo. Em um dos universos, o Apocalipse, o Batman foi infectado com soro Apocalipse, então ele é o Apocalipse. Tem um que ele vira o Flash, tem um que ele vira o Aquaman. Que é uma mulher. Se vocês, para vocês que acompanham o nosso canal lá no Instagram, DC McFarlane. Tudo que o Tudo que o Snyder fez com o Capullo tá lá. Tá lá. E virão outras coisas, outras aberrações. Isso eu não recomendo. E aí, isso não, eu odeio. Eu odeio. Mas assim, uma análise. Enquanto é que chega a hora que é confuso, o Snyder é ótimo em ter boas ideias, ele desenvolve elas bem até certo ponto e não sabe fechar nada. Eu acho que é tão Podemos dar grandiloquente a alguns coisa exemplos. que ele se perde. Porto das Corujas. Que é bacana, mas que bebe bastante em São Dumas, o né? do Black Label, o Último Cavaleiro. Legal também. Mas também o fechamento é sempre distópico. Mas é sempre o fechamento. Ele se perde. Diferente de Mulher Maravilha Terra Morta. Esse é recomendadíssimo. Animal. Não é crise, mas é um... Mulher Maravilha Terra Morta. É o Cavaleiro das Trevas da Mulher Maravilha. Tadeu leu. Eu pedi pra ele comprar, falei, Tadeu leia. Incrível. Gostei. O desenhista é o Dave Warren Johnson, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Cara, pensa numa história bacana. É Cavaleiro das Trevas da Mulher Maravilha. Exatamente. Meu, recomendadíssimo, tá ligado? Então, o que ocorre? Eu tava falando antes do... Metal. De metal. Então, o metal, assim, é divertido, é pirotécnico. Então, se você quer ler um quadrinho que lembra um pouco a Image dos anos 90, tem algum eco ali. Fala que tem batalhas. Tem um homem borracha enorme. Não, mas você vê, uma coisa, eu fiquei mega empolgado no começo, porque eles tratam o Homem Borracha como sendo uma peça-chave na história. Ele se perde na própria história dele. Do nada ele só aparece grandão, atrapalhando o pessoal e mais nada, tá ligado? Ou seja... É por isso que incomoda. É um problema... Não por causa do borracha. Eu não gosto do Snyder. Eu acho que ele tem grandes ideias super corajosas e termina de forma covarde. E não é o mesmo Snyder do cinema, tem que explicar. Esse é Scott Snyder. Scott Snyder, exatamente. Não é o Zack Snyder. Tem gente que fala, Snyder é uma bosta, né? Os detratores de ambos não gostam. Então, ele é uma história... Se eu falar assim, recomendo? Não. Tá com vontade de ler? Leia. Pode ser divertido. Tem gente que adora. E tem depois, né? Porque daí depois tem Death Metal. Meu Deus do céu. Exatamente. É fruto de Noites das Trevas Metal. Aí tem Death Metal. E aí entra teoria de cordas e não sei o que lá. E um novo metal. E aí mexe muito com metal enésimo e tudo. Mas é uma saladona que o resultado final... Bebê Darkseid. Não. É um pouco indigesto. Não. É um pouco indigesto. Encerramos nossas crises. E que crise, hein, bicho? A mente em crise, né? Não, meu casamento está em crise por causa dessa vizinha que vocês estão vendo novamente aí a imagem. Olha a mensagem que a minha esposa... Pra ela. Casamentos em crise. Casamentos em crise. O Ari também tem casamentos em crise às vezes lá. O negócio tá... Eu tô pegando umas dicas. Às vezes eu acho até que minha casa é a DC Comics, velho. Toda semana é uma crise diferente, entendeu? Bom, fechamos com isso. Caderninho que eu ganhei lá do Tadeu Nogueira. Tadeu da onde? Pensei em dó. O pai tá... O pai do Robson que abriu a loja física. Vamos lá em Alphaville. E o Robson que apresentou essa semana na inauguração pra tia dele, o Dudu Camargo do SBT, né? Vocês vão ver no final agora o que ele fez com a tia dele. Coloca, no final do vídeo. É isso aí. Ari, cara, valeu. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo sobre quadrinhos. Se vocês querem ver mais quadrinhos, a gente já teve até uma ideia dos crossovers DC e Marvel no próximo. Se vocês disserem que querem ver mais. E você que ficou até o final e teve paciência de ouvir falar sobre metal. A gente se encontra muito em breve no próximo vídeo. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Fiquem em crise. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. O que é isso? Eterno amor, é sempre assim que tem que ser. Glorioso Sampa Crio está nos nossos corações. Sampa Crio.